Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da EndEaser. E hoje nós vamos começar o nosso curso de programação de Arduino. Eu decidi gravar esse curso aqui porque eu vejo que a maior dúvida, a maior dificuldade que as pessoas têm quando começam a aprender Arduino é de fato a programação. Então, nesse curso eu vou te dar uma boa base para você entender como que os códigos funcionam e, claro, desenvolver os seus próprios. Então, nessa aula aqui, nessa nossa primeira aula, nós vamos dar uma introdução geral à programação do Arduino. Essas aulas eu vou postar aqui no nosso canal semanalmente, então já ativa o lembrete aqui do nosso canal para você não perder nada, beleza? Então, bora pro conteúdo. Bom, então, como eu falei, a primeira aula aqui nossa vai ser uma introdução à programação do Arduino. E, já dando início, falando sobre ela, a linguagem de programação do Arduino ela é baseada no C e no C++, né? Que são linguagens, né? O C é uma linguagem muito utilizada em microcontroladores, o C++ já é uma evolução dela. E no Arduino a gente utiliza a base delas, né? A gente não utiliza exatamente a linguagem ali, porém ela é mais facilitada no Arduino, né? A gente utiliza ali os mesmos conceitos, mas é uma linguagem mais simplificada, o que facilita bastante quando a gente vai desenvolver os nossos projetos. E, já começando, ela é case sensitive. E o que é isso, né? Case sensitive? Ela diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei LED PIN com L minúsculo. E ele é diferente do LED PIN com L maiúsculo. Então, mesmo se eu tivesse colocado, por exemplo, LED PIN aqui com P minúsculo e aqui com P minúsculo, seria uma outra palavra. Então, fica sempre atento a isso quando você vai digitar seus códigos. Eu vejo que muita gente erra, às vezes um aluno manda ali, alguém manda um comentário falando não está funcionando a parte do meu código, aí eu olho, está em uma parte utilizando ali, por exemplo, aceso, para indicar que a luz está acesa, por exemplo, aceso com A maiúsculo, e no outra parte que está utilizando, lendo essa variável, está com o A minúsculo. Então isso vai dar diferença, então é uma coisa já para você se atentar. Outra coisa importantíssima também é que para indicar o fim de uma linha de programação, a gente utiliza o ponto e vírgula. Então sempre que você termina uma linha de programação, que você quer passar para uma outra linha, para um novo comando, você coloca o ponto e vírgula. Isso você vai ver mais a fundo ali quando a gente começar a desenvolver. Uma coisa também que é bem útil e que a gente utiliza bastante nas programações são os comentários, né? Às vezes você digita alguma coisa ali e depois do tempo você vai ler de novo o seu código, você não sabe o que está acontecendo ali, você não sabe qual foi a ideia que você teve na hora. Então os comentários é para você lembrar, né, o que você está escrevendo ali e até para outras pessoas entenderem o seu código. Então, por exemplo, você escreve ali digital write no pino 5 high, né, que você está ligando no pino 5. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, você pode colocar um comentário e ali você vai colocar, estou ligando o pino 5. Um exemplo, né? Você pode escrever comentários mais complexos. E existem basicamente dois tipos de comentários. Esse aqui com barra e asterisco e barra, né, para abrir e fechar, você consegue comentar em mais de uma linha. Então, às vezes ali no cabeçalho, você quer escrever contando um pouco mais sobre o que é aquele código, o que você vai fazer naquele código. Então, você escreve mais de uma linha. E agora, quando você quer comentar apenas uma linha mesmo, né, quer dar só um comentário em uma linha, você escreve barra barra. E a programação do Arduino, a gente vai ter duas funções principais, né, que são as funções base para o nosso código. Sem ela, o nosso código não vai rodar no Arduino. Essas duas têm que estar ali. Mesmo que você não coloque nada nelas, elas têm que estar ali para a gente conseguir rodar o código no Arduino. E a primeira é o void setup, né, que ela é uma função de inicialização. Ela roda apenas uma vez quando o Arduino é inicializado. Então nela a gente coloca coisas que a gente quer iniciar. Por exemplo, definir se um pino é entrada ou saída, habilitar, por exemplo, a comunicação serial, fazer uma conexão, por exemplo, do Wi-Fi, caso você esteja utilizando uma ESP8266, ESP32. Então você faz ali coisas que você quer que execute apenas uma vez. Já o loop é uma função que roda constantemente e é ali onde vai estar todo o nosso código, né? De fato, o código que a gente quer que funcione, né? Então, acender um LED e apagar,
ler os dados de sensor, enviar algum dado. Então tudo que a gente quer que rode constantemente ali no nosso código, a gente vai deixar no loop. E agora, realmente falando sobre entradas e saídas, né? Porque é o que a gente quer manipular, né? Ou seja, ligar um LED que pode mudar para um relé, uma lâmpada, ou então ler dados de sensores, né? São as entradas e saídas que possibilitam isso. Então, como que a gente define se um pino é entrada ou saída? A gente utiliza o comando pinMode, sempre com o M maiúsculo. E entre os parênteses, a gente vai colocar primeiro o pino que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu quero definir que o pino 5 e aqui o estado, né? Eu coloquei estado, mas poderia ser a direção, por assim dizer. Então, a gente poderia colocar aqui saída, mas a gente coloca em inglês, né? Lembra que é baseado no C, no C++, é tudo em inglês. Então, aqui tem um exemplo, pinMode 5, output, ou seja, a gente está definindo o pino 5 como saída, né? Output é saída. E aqui outro exemplo, pinMode 10 input, porque o input é entrada, então a gente define o pino 10 como entrada. Tá vendo aqui que eu coloquei barra e o comentário? Porque aqui eu estou comentando apenas em uma linha para a gente entender o que eu estou fazendo aqui. E presta atenção aqui também que eu falei, a gente terminou essa linha, né? A gente terminou de dar esse comando, a gente coloca o ponto e vírgula. Bom, e como que a gente liga e desliga essa saída digital, né? A entrada a gente não consegue ligar, né? A gente só lê. Agora a saída a gente liga e desliga. A gente utiliza o comando digital write, né? O W maiúsculo, né? Lembra que é case sensitive. Se você colocar minúsculo não vai funcionar. Então, mesma coisa. A gente coloca o pino e o high aqui, né, para indicar que é ligar, né? O high é nível lógico alto, né? O raio de alto. Então a gente está ligando, a gente está no Arduino, no caso, a gente está mandando 5 volts naquele pino, na SP32 3.3. E para desligar, a gente dá um digital write, o pino e um low. Então aqui um exemplo novamente, ligando o pino 5, a gente coloca o digital write 5 high para ligar e low para desligar. E para a gente ler o estado de uma entrada digital, a gente dá um digital read, também o R maiúsculo, né, por conta do case sensitive. E entre parênteses, o pino que a gente quer ler. Então, digital read 10, a gente está lendo o estado desse pino. Aqui, um detalhe, é para ler uma entrada digital, né? Ou seja, algo que vai ser 0 ou 1, ligado ou desligado. Então, por exemplo, um sensor de porta, que ele só vai ler se a porta está fechada ou aberta. Ou então um sensor de nível, que vai estar o tanque cheio, o tanque vazio, né? Que normalmente aqueles sensores boias, né? Eles só ficam abertos ou fechados. Então é só sensores digitais. Agora, para sensores analógicos, que são sensores que vão variar o seu sinal, por exemplo, um sensor de corrente, a corrente pode estar 0 amperes, mas pode estar 1 ampere, mas pode estar 10 amperes, 3 amperes, enfim, é um sensor que varia. Ou então também um sensor de luminosidade, né? Vai indicar que seu ambiente está muito escuro, pouco escuro, bastante escuro, médio escuro ali. Então é um sinal que varia. Então, para a gente ler esses sinais analógicos, a gente utiliza o comando analog read, R maiúsculo, e entre parênteses o pino. Então aqui um exemplo, analog read A0, que é uma porta analógica do Arduino. E outra coisa muito importante também, quando a gente está desenvolvendo nossos códigos, é utilizar o tempo, né? Porque se a gente colocar tudo ali no código sem tempo, ele vai executar tudo de uma vez e a gente não vai ver aquilo executando, né? Às vezes a gente precisa dar uma pausa. Por exemplo, se a gente, nesse comando aqui, de ligar e desligar, aqui eu estou ligando o pino 5 e desligando ele. A gente não vai ver isso funcionando, porque ele vai ligar e desligar tão rápido que a gente não vai conseguir ver nada. Então, para isso, a gente utiliza os tempos. Por exemplo, eu poderia ligar o LED, esperar um tempinho, desligar o LED, esperar um tempinho e assim consecutivamente. Então, os principais que a gente tem são esses: o delay, que é o tempo em milissegundos, né? A gente conta o tempo em milissegundos. Então, por exemplo, se eu colocar delay 1000, ele vai esperar 1000 milissegundos ou 1 segundo. Tem também o delay microseconds, né? Que é em microsegundos, bem menor. Eu confesso que eu não utilizo muito microseconds, é bem raro utilizar isso aqui.
utilizo mais o delay. E tem o millis também. O que é o millis? Ele é o tempo que decorre assim que você inicializa o Arduino. Então assim que você inicializou ele, o millis vai ficar contando. E você pode utilizar isso aí para várias coisas, né? Por exemplo, você quer ler o tempo que passou desde que você ligou, comparar com outro tempo e enviar um sinal de um sensor. Você consegue fazer coisas assim sem ficar travando o código utilizando o delay. Mas esses são os 3 principais tempos que a gente utiliza aqui na programação do Arduino. Bom, mas vamos parar um pouco de teoria e vamos para a prática, vamos desenvolver um código ali para vocês verem tudo isso que a gente ensinou aqui funcionando na prática. Bom, então estamos aqui no Tinkercad, né, que a gente vai utilizar para simular o Arduino. E aqui eu liguei um LED no pino 10 do Arduino. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um blink, né, um pisca-pisca. Vamos ligar e desligar esse LED aplicando os conceitos que a gente fez lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir que o pino 10, que a gente ligou o Arduino, ele é uma saída. Então o que a gente faz? Aqui no setup, que é a função de inicialização, a gente vai definir que o pino 10 ele vai ser output. Então, só para vocês irem lembrando, // definindo, vou colocar em minúsculo, definindo pino 10 como saída. Outra coisa, só para vocês entenderem aqui e eu voltar um pouco, fazer um comentário acima. Você vê que eu comentei, ele já comentou tudo o código, né? Porque eu não fechei, esse aqui precisa fechar. Então vamos colocar aqui assim, primeiro código, nossa, escrevi tudo errado, código do curso de programação com Arduino. Agora, eu coloquei tudo aqui assim, né? Vamos colocar em 2 linhas. Então, Enter aqui e vamos fechar o comentário. Então, você viu, eu fechei, ele voltou ao normal aqui. Esse aqui eu só preciso abrir porque ele só comenta uma linha. Então, beleza, já definimos o nosso pino 10 como saída. E agora aqui no loop a gente vai ligar essa saída e depois desligar. Então, a gente dá o comando digital write, o que? O pino 10 e vamos ligar, high. Agora a gente precisa desligar, certo? Porém, como eu falei, a gente precisa utilizar os tempos para a gente conseguir ver ele executando. Então vamos dar um delay de 1 segundo, ou seja, a gente vai ligar o LED, vai esperar 1 segundo e depois a gente vai desligar. Então vamos dar um delay 1 segundo, vai ser 1000, né? Porque aqui está em milissegundos, ponto e vírgula, e agora a gente vai desligar. 10, low. Desse jeito também não vai funcionar, porque assim que ele desligar, ele já vai ligar e vai ficar só ligado. A gente precisa novamente dar um tempo. Vamos dar, caramba, delay 1000, ponto e vírgula. Então, só voltando aqui explicando tudo do código, estamos definindo o pin mode, né, o pino 10 como saída. Aqui a gente vai ligar, vou até comentar para vocês verem, ligando pino 10. Aqui a gente está desligando pino 10. E aqui a gente está esperando, opa, faltou um, esperando 1 segundo. Vamos copiar esse aqui e colocar no de baixo também. Beleza, então estamos ligando, esperando 1 segundo, desligando o pino 10 e esperando mais 1 segundo. Vamos iniciar a simulação e ver ele funcionando. Beleza, como vocês podem ver, ele liga, passa 1 segundo, desliga, passa 1 segundo, liga e assim consecutivamente.
E aqui a gente pode manipular esse tempo, né? Só para vocês verem a diferença dos tempos. Vamos colocar 500. Você vê que ele vai piscar muito mais rápido a frequência dele. Opa, eu coloquei 5.000, por isso que ele está demorando. Ó. Vai demorar muito mais, vamos colocar 500. Aí, ó, você vê a frequência. Então é dessa forma que a gente inicia a programação do Arduino. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre as variáveis. E lembrando, esse material aqui que eu fiz da apresentação eu vou deixar disponível só lá para os nossos alunos dos nossos treinamentos de automação. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado e aprendido. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, se você gostou, se você aprendeu. E se você está iniciando aí no mundo de Arduino, deixa nos comentários também. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!